Saldanha, eu sou professora do curso de Publicidade, né, do curso de Comunicação, e esse é o trabalho que eu pretendo desenvolver também. Vou precisar de 2 a 3 anos para poder dar conta, porque é um tema amplo e polêmico, né? Então, na verdade, eu me lembro que eu fiquei meio traumatizada uma vez que eu vim num evento que o Adilson me convidou para falar de publicidade comunitária. E eu quase apanhei, porque era um tema muito polêmico, e os professores diziam, mas vem cá, ou é publicidade... Publicidade é impossível ser publicidade comunitária, porque se é comercial, perde o caráter comunitário. Eu ficava, gente, mas por que perde? Quem falou? Como assim quem falou? Então, assim, eu saí meio traumatizada do evento, né? E eu fui investigar, que, na verdade, esse foi um trabalho que eu comecei no meu mestrado. Eu tinha muito essa vontade de trabalhar com publicidade em comunidades, eu não conseguia ver um encaixe, né? No doutorado, eu trabalhei com telecentros comunitários e eu comecei a perceber o encaixe e sentir essa necessidade de retornar, né, à comunicação comunitária de uma forma mais efetiva para trabalhar a questão de publicidade, né? E é meio um mix, assim, a Renata falou tanto de suporte e eu estou trabalhando com suportes, atuação, gente, atuação humanista, com suportes alternativos e atuação humanista e não hegemônica no social. Então, eu vou tentar não trabalhar com o conceito de contra-hegemonia, mas é um pensamento que eu estou começando mesmo, é uma reflexão longa, não sei onde vai dar e nem se vai dar, mas eu estou pensando na não-hegemonia. Uma vez que a contra-hegemonia está no mesmo eixo da hegemonia, contrariando e criando uma tensão. O que eu estou tentando é pensar algo de fora, mas que reavalie, que reinterprete o conceito de publicidade e as possibilidades que a publicidade tem. Porque tinha isso também, né? Isso na época que eu fiz a graduação ainda. Ai, mas você vai fazer publicidade? Ah, tá. Porque o jornalista era aquele exemplar, né? Mas o publicitário já tinha vendido a alma, né? Ele não tinha mais solução, aquele espírito sem luz que encontrou o caminho. Sociedade capitalista, agora ele vai lucrar com tudo. E não é só isso. É também. Mas não é só isso, né? Uma ocasião eu fui dar uma aula de comunicação empresarial, logo depois de eu ter lecionado comunicação comunitária, eu era muito dura. E a turma lotou no primeiro dia, e os alunos, a gente veio aqui para ver o que você vai falar no seu programa pedagógico, por quê? Você passou um semestre inteiro descendo além em todas as empresas. Eu falei, gente, mas eu vou trabalhar comunicação organizacional como ela é, mas eu vou enfatizar o que ela pode vir a ser. É o diálogo com a comunidade. Aí eles falaram, saiu-se bem, mas é uma boa saída mesmo. Então, a pergunta que move o trabalho. Em que medida a publicidade que atua como grande fomentadora da mídia, porta-voz do mercado, e que, consequentemente, enfraquece os vínculos estruturantes da sociedade civil, pode vir a resgatar laços e a utilizar ferramentas tecnológicas como dispositivos de incremento de sociabilidade vinculativa no microespaço? Essa é a pergunta. Eu vou tentar mover e trocar de eixo. Então, quando o professor de manhã eu falava, não, mas aí eles vinham com uma campanha publicitária... Obviamente, não tem como manter a mesma linguagem. É outro enfoque, é outro eixo. Como é que eu posso me apropriar dessa técnica, mas no sentido do tecnê? Não apenas do fazer, mas do se reconhecer, do se conhecer no fazer. Então, o que é? Em função do novo cenário social, incrementado pelas novas tecnologias de informação e comunicação, a publicidade se desloca de eixo, da concepção unicamente mercadológica, para também atuar no âmbito comunitário. No lugar de obedecer cegamente às diretrizes mercadológicas, que enfraquecem as estruturas da sociedade civil, para alimentar o sistema consumista, que reduz o sentido de ser cidadão a um ser consumidor, a publicidade começa a ocupar um outro lugar. Porque as pessoas consomem. O consumo não é o grande pecado do mundo. A falta de limite e o consumir a qualquer custo, inclusive do bem comum, colocar em risco o bem comum para preservar uma prática de consumo sem limite,
Esse aí é o mal. É nele que eu estou batendo. Não do consumo, mas do consumismo. Então, a partir do reconhecimento da existência de outras possibilidades e funções para a publicidade, torna-se necessário investigar novas formas de criação, de produção, de implementação de projetos e de campanhas com novos objetivos no espaço social. Não é reproduzir uma lógica e uma prática de mercado em pequena escala. Porque aí se tira o brilho da comunicação comunitária. Aí, como eu coloquei na pergunta de manhã, é comunicação comunitária ou comunicação reproduzida em comunidades? Eu fui a uma conferência em Goiás, muito interessante, e tinha uma das temáticas assim, que a gente foi discutir, era exatamente a hora que aquele camarada que estava numa comunidade de baixa renda, ou numa comunidade rural, ou numa comunidade indígena, ele queria, de alguma maneira, a concessão para poder atuar numa rádio comunitária. Aí, quando ele conseguia, ele tinha uma rádio comunitária de fato, ele reproduzia a programação da Rádio Globo. Então, assim, é o hábito. Estava tão habituado a brigar pelos seus direitos, quando conseguia, reproduzia. Isso é um processo de alienação muito claro. Você reproduz sem refletir. Né? Então, a comunicação comunitária, que eu estou tentando buscar, é uma forma de repensar e onde a publicidade entraria nisso. Né? Também é premente a releitura do papel do publicitário e de outros atores fundamentais para a promoção da interatividade a partir da aceitação da existência de novas linguagens, suportes e formatos no rearranjo 2.0, 3.0, N.0, etc., que viabilizam a publicidade comunitária. Então, o Adilson não falou, mas ele, assim, eu vou explorar ainda muito o Adilson nisso, na web semântica, né? Porque se amanhã ou depois, realmente, um computador, ou uma internet, ou enfim, eu não sou uma pessoa das novas tecnologias, não. Eu sou uma pessoa de gente. Né? Eu sou uma pessoa de gente. Então, de repente, se você tem um computador é capaz de interpretar, de dar sentido, de produzir sentido daquilo que você pensa, que você colocou num texto, gente, onde isso vai parar? Então, literalmente, eu vejo assim, a universidade como tendo um papel fundamental de começar a discutir essas questões, a repensar o papel do publicitário. Quem são os publicitários que vão atuar? Vocês, os alunos. Né, que vão sair daqui e vão para lá daqui a pouco, e a gente vê os alunos de publicidade, os alunos muito bons aqui na UF, a gente tem feito trabalhos excelentes de planejamento de campanha com os alunos, mas assim, aquela ânsia de querer a prática, sem pensar, sem repensar. Então, é disso que eu estou falando. E reconhecendo o papel da universidade nesse processo, fundamental. É preciso, portanto, investigar o desempenho dos profissionais de comunicação social, tanto no campo mercadológico como no campo da investigação para as questões da comunidade, a partir da visão e das dinâmicas das comunidades, e não de forma verticalizada, que considera apenas a visão do mercado, como geralmente acontece. Então, a publicidade comunitária N.0 é publicidade que, auxiliada diretamente pelas mídias locativas e viabilizada pelas novas tecnologias de informação e comunicação, deve atuar no microâmbito comunitário como alternativa de sustentabilidade para projetos pensados, organizados e conduzidos para e pela comunidade, para complementar o raciocínio aí da Irene. E não só, contando também com agentes externos, que eu vou entrar mais à frente nisso. Por isso, o papel da universidade. Outra via que pode direcionar a publicidade comunitária é o trabalho voltado para o resgate das identidades locais que têm sido homogeneizadas a partir da disseminação do conteúdo veiculado pela grande mídia. Não só a disseminação do conteúdo, mas a naturalização desse conteúdo disseminado no dia a dia, no cotidiano. O que são mídias locativas? As mídias locativas são dispositivos informacionais cujo conteúdo da informação está diretamente ligado a uma localidade. Trata-se de processos de emissão e recepção de informação a partir de um determinado local. Isso implica uma relação entre lugares e dispositivos móveis digitais até então inédita. Na verdade, eu me fundamentei no trabalho do André Lemos, da UFBA,
né, da Facom, da UFBA, e ele já vem fazendo isso. Né? Ele trabalha, e eu já tentei fazer, já fiz isso quando eu ainda dava aula na UFRJ como professora substituta. A gente participou... Ai, mentira. Jura? A gente participou de... Ai, 5 minutos. Pô, agora que vai ficar bom o troço. Vou correr, então. Então, o que acontece? A gente participou de um festival de cinema que era de curta e ele tinha que ser produzido com celular. Isso... O camarada não vai ter acesso a uma câmera dessa, mas o celular ele pega, papum, usou. E ele pode fazer diferença com isso. Ai, Fargas, que saco, hein? Vamos lá. Aí eu fiz uma diferença também no quadro do André Lemos, diferenciando mídia locativa digital e analógica, que depois eu vou passar isso para vocês, porque eu não vou ler isso, porque não vai dar tempo. Então, eu vou contar a experiência rapidinho. Esses dias eu fui, ano passado, eu fui em Abrolhos fazer um trabalho com o pessoal de uma comunidade ribeirinha, sensacional. Trabalho voluntário, que foi muito bacana. E aí a gente fez um trabalho de publicidade comunitária, reativando as raízes e a identidade do local. E um dos meios de comunicação que eu identifiquei no ato com essa questão da mídia locativa, falei, como é que a gente vai falar com essas crianças? Aconteceu um problema grave lá. E eles queriam comunicar às crianças. E aí não tinha como. E eu falei, como não? A gente bota no ônibus, o banco do ônibus, até lembrei agora, quando eu vi o trabalho da Renata. Aí, mas eles não usam ônibus, eles usam canoa. Eu, como canoa? Aí eu fui andar na canoa. Gente, eram umas canoas que vinham assim, entupidas de gente. E aí eu estava numa delas, a canoa virou. Era tanta gente, eu falei, não, então esse negócio aqui funciona, porque eles precisavam passar de um lado para o outro. Então a gente começou a fazer uma campanha para não encher as canoas. Mas quem ia falar com essas crianças para que elas começassem a conscientizar os pais, uma vez que os pais não conseguiam ler? E que lá não tinha rádio comunitária. Eles pensaram em colocar uma placa na canoa, criaram um personagem, que era o Aratu, um caranguejinho ali do lugar, colocaram o nome desse personagem aí, você vê como é que não tem como se desconectar da grande mídia, de Foguinho, deram a personalidade para o Foguinho e assim, o Foguinho te fala, o Foguinho convida, o Foguinho vai te contar, não espalha não. Então eles fizeram várias formas de se comunicar com aquelas crianças e mandar o recado para os pais da escola para a comunidade ribeirinha através de uma placa. Isso é mídia locativa. Repensar essa possibilidade é mídia locativa. Se a gente consegue... Agora, todas essas crianças, e os pais não liam, não tinham a leitura, não sabiam ler, mas todos tinham celular. Então, de alguma maneira, se você tinha um celular, nem pega lá, mas tem. Precisa pegar, não precisa pegar, precisa ter o celular. Né? Então, ele tinha o celular. Então, você imagina se você consegue, através do celular, se comunicar com essa criatura. E levar uma mensagem importante, né, para o seu dia a dia. Ai, meu Deus. Então, qual é a diferença da propaganda e da publicidade comunitária? Agora que é começar, vou ter que acabar tudo. Todas têm capacidade informativa, todas têm essa força persuasiva. E o caráter comercial na publicidade, como na publicidade comunitária. Mas esse caráter comercial, e essa foi a grande pancada que eu sempre levei, mas graças a Deus eu consegui conversar melhor com o Ferdinand de Tênis, ele me deu ajuda agora nisso. Eu achei uma fundamentação onde ele diz literalmente que pode ser comercial. Porque o que é o comércio? O comércio não é a grande empresa, o grande conglomerado de mídia que vai te dizer que você deve consumir. Não é só isso. O comércio, no sentido do Gemeinschaft kantiano, é a troca. É a troca num espaço onde você consegue estabelecer uma dinâmica. É a dinâmica da troca que movimenta o espaço. É esse comércio, é desse comércio que eu estou falando. Então, no momento, e eu achei essa frase aí, literal, eu achei fantástica. Está mal traduzida porque foi eu que traduzi. Mas a ideia é mais ou menos essa. Existe a comunidade de idioma, de costumes, de crenças, mas também, para que sirva de contraste, a sociedade financeira, científica, etc. As sociedades, Gesellschaft, comerciais, têm especial importância, já que pode existir uma certa familiaridade entre seus membros. Por isso, até poderá ser chamada, a duras penas, de comunidade entre os seus membros.
Propor a frase Gemeinschaft de acionistas será abominável. Por outra parte, existe a Gemeinschaft de propriedade, de cultivos, bosques e pastos. Gemeinschaft, comunidade de bens que mantém o marido e mulher, não pode ser denominada Gesellschaft de bens. Deste modo, se esclarecem muitas diferenças. Por que a senhora que vende a empadinha na sua comunidade de baixa renda, porque comunidade não é só isso, né? A gente precisa repensar o conceito de comunidade. Você está no Orkut, você está numa comunidade? O tênis não achava isso, mas vocês acham. Então, não posso dizer que não é. Né? A gente tem que dialogar para acertar esse passo aí. Então, quer dizer, por que aquela vendedora de bolo que faz o anúncio do seu bolo numa rádio local, num jornal local, por que ela não pode? Por que a Folha de Xerém não pode ter publicidade? Tem que ter, porque ela vai fechar se ela não tiver. Ela não sobrevive. E aquela voz que tem ali, daquela população local, ela para de existir. Por que o jornal O Cidadão, que da Maré, o Dante trabalha com o pessoal da Maré, trabalhei com eles muito tempo, trabalhei com o André Esteves, que implementou, ajudou a implementar o jornal O Cidadão. Por que sobrevive? Porque tem a publicidade. Mas não é a publicidade. A Souza Cruz tentou colocar um anúncio, eles falaram, não, vocês a gente não quer, não. A gente não quer a Souza Cruz, mas a gente quer o senhor ali que conserta a bicicleta. É esse que alimenta e que fomenta e que se vê naquele jornal, naquela rádio, naquela TV local. Então, no que a publicidade comunitária se difere da publicidade comercial? Na concepção ética, na sistemática de produção, no valor do equipamento técnico, na capacidade de análise crítica. Óbvio que não é uma publicidade comunitária, não vai ter CONAR. Pelo amor de... Desculpa, Ana Paula, mas não dá. CONAR não dá. Né? Ética autorregulamentada. Tudo bem que na época que foi pensada tinha um porquê, tinha uma lógica, mas não é essa da comunitária. Comunitária está noutra esfera. Na participação efetiva dos moradores da localidade, na participação interativa para a produção, na mídia locativa, diferente da grande mídia, na linguagem utilizada e, principalmente, na capacidade de ouvir. A publicidade comunitária ela só funciona se ela for ouvida por todos que estão no processo. Conceitos que estruturam o trabalho: comunidade, não hegemonia, comunicação comunitária, mídia locativa, publicidade comunitária. Objetivos: refletir sobre o conceito de comunidade na contemporaneidade, mapear os projetos de comunicação comunitária das comunidades do Estado do Rio, ou que são articuladas a partir de iniciativas do Estado do Rio em outras localidades, identificar meios e veículos comunitários que trabalham com publicidade ou não e por quê, atentando para a questão legislativa que é decisiva para a viabilização ou inviabilização da publicidade em meios e projetos comunitários. Pretendo trabalhar com etnoreportagem, entrevistas em profundidade, levantamento bibliográfico e webgráfico. E eu queria, Fábio, só passar 30 segundos. Agora não. Elas estão tentando entender o que é isso aí. Aí ele chega com o celular, fotografa. No momento em que ele pega esse código, põe no celular, já faz a conexão com o site, ele já pega a informação. Legal. Duas coisas interessantes. É no Japão, é japonês esse comercial e tudo é em inglês. Toda a redação dele é em inglês. É só um detalhe, nada demais. Mas aquela primeira foto que eu mostrei, que estava ali no meu e-mail, aquilo ali está pichado no muro. É um QR desses daí, pichado no muro. Imagina isso numa comunidade, o cara é grafiteiro. O camarada faz um negócio desse, ele espalha isso pela comunidade. Aí vai o outro lá com o celular e baixa. Ele pode não ter internet, apesar da existência dos telecentros comunitários, apesar do FOL, que é o Favela Online do Santa Marta, maravilhoso, que funciona. Né? TV Rock eu tenho minhas dúvidas, mas tudo bem. Isso fica para outra discussão. Imagina uma campanha, um jogo, um game, onde as pessoas estão pela sua comunidade, com o celular, de repente, para uma campanha de vacinação, para uma campanha de doação de órgão. Mas é verdade. Uma campanha de vacinação, alguma questão ligada à saúde, alguma questão útil para a vida da comunidade.
né? Então, quer dizer, o que eu fico pensando é por que não a publicidade no momento em que ela pode fomentar um jornal local que vai fechar? Por que não a publicidade comunitária numa rádio local que, se não tiver sustento, ela vai fechar? Eu acho que é um discurso muito bem elaborado pelas grandes empresas para que o outro se sinta eticamente abalado, moralmente mexido, para que ele não queira trabalhar com a publicidade e ele se sinta afetado por isso. É o afeto negativo. É uma boa estratégia, é um discurso estratégico das grandes empresas. Eu, literalmente, cada vez mais me convenço que essa publicidade alternativa com celular, com desenho, com grafite, é uma outra perspectiva que a gente pode e deve trabalhar no curso de publicidade. É isso. Ok? Bom, meu nome é Eliane, eu sou professora do curso de cinema, quer dizer, do departamento de cinema, mas do curso de cinema e educação. Eu acho que é mais uma questão para os quatro, né? Primeiro, eu quero parabenizar o seminário. Eu acho que vocês estão de parabéns enquanto área, departamento, grupo, pós-graduação, programa, porque é muito raro o Brasil dialogar com os seus pares na América Latina e convidar alguém do Uruguai para vir dialogar com a gente, eu já acho que é um super avanço. Geralmente, o pessoal do Uruguai discute com o pessoal da Colômbia, da Venezuela, mas o Brasil, poucas vezes, conversa com os seus pares na América Latina, que é uma pena, porque aí a gente se distancia do debate que é tão rico. Bom, pensando por aí, eu sou uma educomunicadora, e aí a gente pode discutir o que é isso depois, né? Eu, particularmente, acho que a educomunicação é uma das discussões mais refinadas que nos apareceu nos últimos tempos, sem defender um campo, um termo, um conceito, porque ela coloca uma outra questão da educação e uma outra questão da comunicação. Eu sei que eu estou comprando briga, mas eu acho que sim. E me parece que essa discussão refinada, muito refinada, ela circula em outros países e não no Brasil. E aqui a gente está fazendo essa discussão. A Adilson Meio colocou na fala dele, né, alternativa, comunitária, popular, que o campo da educomunicação tenta englobar como campo. Não queria que vocês entrassem especificamente na educomunicação, mas pensar que campo é esse, se é um campo, se não é um campo, que está dizendo que nós temos algo de diferente na comunicação, que aqui estamos chamando alternativa comunitária, não comunitária, pode ser educomunicação. Será que é a comunicação que nós teríamos que rever, repensar? Será que é um outro campo dentro do campo? Será que é uma outra área? Queria pensar sobre isso. Bom, eu acompanho esse debate, como eu falei na minha fala, desde 89, né? E o professor Ismael vem trabalhando com essa dimensão de comunicação educativa e também chama de educomunicação há um tempinho antes, assim, desde o início, meados dos anos 80. A gente teve aqui no Brasil, e isso também é uma tradição latino-americana, na discussão da leitura crítica das mídias, né? Tem vários livretinhos feitos e oficinas trabalhadas assim, em comunidades eclesiais de base, trabalharam com esse sistema, e havia, como sempre houve, mas hoje está havendo uma outra dimensão, essa articulação entre universidade e sociedade. Agora, sempre dentro de um campo muito circunscrito e, do ponto de vista epistemológico, aí construindo realmente uma interdisciplinaridade entre uma certa dimensão da comunicação ligada aos alternativos, alternativistas, e uma certa dimensão da educação ligada a essa preocupação do uso dos meios ou da leitura desses meios, né? Então, tinha uma dimensão de leitura crítica dos meios,
e da comunicação, por sua vez, e também de um uso crítico dos meios, e aí se aproximando do movimento, principalmente o movimento de vídeo popular, não tanto do movimento de rádio, que naquela época não tinha tanta referência de rádio comunitária, mas sim de rádios livres, né? Havia uma aproximação muito maior com o movimento de vídeo popular nos anos 80, por aí. A Irene pode completar também. Não, eu ia complementar, mas era mais para citar um exemplo aqui, porque eu acabei conversando aqui com a Laura e eu trabalhei muito tempo numa televisão, que era a televisão educativa, onde se dizia que se fazia educação não formal, né? Então, essa questão da educomunicação, acho que é um termo, o termo é que é novo, tá? Mas o conteúdo já existia. Talvez ele agora tenha mudado o suporte, enfim. A gente vai ter que discutir essa questão. Mas eu gosto do termo educomunicação. Mas, como eu falei antes, a educação, né, não formal, quando ela não se apresenta como educação, ela cria mais. Então, eu estava conversando com a Laura, que a Bia Bedran, a irmã dela, né, que é compositora e tal, tinha um programa na TV educativa chamado Canta Conto, que eu acho que o pessoal mais jovem não conhece, mas, enfim. E ela sempre cantava umas músicas e tal. Então, na verdade, era contar uma história através de música. E tinha uma história que ela cantava de um anel, que ela dizia: perdi meu anel no mar, não pude mais encontrar. O mar trouxe a concha de presente para me dar. E tinha crianças que participavam, que escreviam e tal. Aí uma das crianças chegou e começou a continuar a música. E hoje ela inclui a música inteira. Então ela fala, a segunda parte foi uma criação coletiva que ela não pediu a ninguém, olha, eu vou cantar aqui, vou contar uma história para que um dia vocês façam parte disso e também escrevam alguma coisa. Ela jamais disse isso. Aí eu sei que as crianças complementaram. Está na boca da baleia ou no dedo da sereia. Ou, quem sabe, um pescador achou e deu para o seu amor. Então, assim, foi lindo, entendeu? O que complementou. Quer dizer, você despertou, né? Despertou ali nos telespectadores, sem dizer que aquilo era para formar pessoas pensantes e tal, entende? Então, eu acho que quando você não coloca esse objetivo, eu acho que fica mais fácil trabalhar, entende? Então, eu não sei se o termo educomunicação deve ser usado. Eu acho que quando a gente trabalha com a educação não formal, é preferível você não ter esses embrulhos, entendeu? Olha, isso aqui está dentro dessa determinação. Talvez ela sendo mais livre, ela possa ter um caminho mais fácil. Bom, enfim, é só uma questão. Queria dizer, antes de mais nada, que eu me senti muito instigada por essa mesa. Minha cabeça está assim, com várias coisas pensantes, mas eu vou tentar manter o foco com alguns comentários e algumas provocações assim, para vocês comentarem. Só para pegar o gancho da educomunicação, eu só queria lembrar que houve uma mudança no próprio pensamento do Ismar, né? Quando você busca alguns artigos que ele tem escrito recentemente, ele esclarece que ele passou dessa ideia de crítica de mídia, que era realmente quando ele trouxe a ideia de educomunicação para o Brasil, que foi trazido de outras referências latino-americanas, era realmente uma ideia de trabalhar, no âmbito da comunicação, uma leitura crítica de mídia. Essa era a ideia original. Só que ele realmente mudou para a incorporação do trabalho com mídias como um processo educativo participativo. É isso que ele está trabalhando agora, e os dois cursos que acabaram de ser criados, um na USP, o outro na Federal de Campina Grande, eles estão inspirados nessa corrente. E assim, Irene, não adianta agora a gente dizer que a gente não vai usar o termo, porque ele já está instalado, né? Enfim, agora é saber como é que a gente vai interagir com essa proposta, porque é uma proposta que está instalada já, e assim, a gente vai precisar de alguns anos para saber que impacto ela vai ter, tanto na comunicação quanto na educação, né? Então, enfim, esse é um comentário, depois, se vocês quiserem. Outro comentário que eu queria lembrar é que o Departamento de Comunicação da UF tem uma experiência acumulada de formar, assim, de dar oportunidade aos profissionais de comunicação, à formação, de apontar para caminhos alternativos de trabalho.
né? E, assim, tem um exemplo paradigmático aqui que eu sempre cito em várias palestras que eu dou aos meus alunos, que é a Márcia Correia e Castro com a Bem TV. Para vocês que não conhecem, a Bem TV foi criada por 3 alunos de jornalismo e publicidade, eu não me lembro agora, a Márcia Correia e Castro é de jornalismo, agora eu não lembro quem... Ou era você, né, Adilson? Isso! Ah, eu sabia que tinha alunos de publicidade. Que simplesmente eles já saíram da universidade com a perspectiva de buscar uma alternativa de mercado de trabalho não comercial. E foram... Bom, o Adilson pode contar essa história, mas, assim, eu acho importante saber que é possível. E a Márcia, durante muito tempo, sobreviveu só de Bem TV, né? A Adilson sabe disso. E hoje ela e trabalha como consultora da Fiocruz em projetos de vídeo. Quer dizer, foi uma formação, né, que o fato do curso dar essa oportunidade de pensamento crítico abre outras perspectivas de trabalho. Ninguém aqui faz bandeira assim, olha, não vão trabalhar no comercial, não é isso. Assim, eu fico um pouco preocupada que quando a gente começa a falar dessas questões, que parece que a gente está fechando a porta para o trabalho, digamos, tradicional, comercial. Não, ao contrário. A gente está mostrando que há outras possibilidades, né? E que são profissionais, enfim, é uma escolha de vida. Bom, tirando isso, eu queria saber da mesa, quem quiser comentar, se vocês conhecem e o que vocês acham do John Donnan em Mídia Radical, né? Que a proposta dele que ele não usa, eu acho, esse termo alternativa, ele usa mídia radical e ele trabalha com uma visão muito abrangente do que seja mídia, né? E do que seja essa referência de intervenção comunicativa. E o outro é o Yochai Benkler, com a ideia de economia de não mercado. Eu pensei particularmente no Marcos, porque ele faz... O nome do livro é A Riqueza das Redes, que é um paralelo com a riqueza das nações. E ele vai fazendo... Ele faz esse paralelo, né, com o Adam Smith, e para mostrar que todas as tecnologias atualmente disponíveis, digitais, permitem a criação de uma economia de não mercado que é baseada naquela ideia da troca que a Irene falou. E assim... que eu acho que tem vários cruzamentos com o que vocês 4 estão falando. Então, eu queria ouvir esses comentários. Só uma muito breve, que eu não vou me alongar muito, não. Mas, assim, só para reforçar isso aí que você fala, essa tua primeira colocação, a gente fez um evento aqui, que foram pouquíssimos alunos da UF, mas foi alguma coisa, né? Mas veio um ônibus de Goiás para cá no período passado, foi o evento Contatos. Nós tivemos uma produção absurda, nós produzimos um programa de TV, 3 comerciais de rádio, um programa de rádio, 3 comerciais de publicidade comunitária, um blog, 10 matérias jornalísticas em 2 dias. Foi excelente, envolvimento dos professores. E uma das meninas da plateia falou, olha, eu estou adorando isso tudo. Mas eu quero trabalhar na Globo. Eu estou me formando porque eu quero trabalhar na Globo. E eu estou me sentindo mal porque parece que isso é um erro, é um pecado. E aí eu queria deixar claro que, assim, eu vim do mercado, trabalhei em grandes agências de publicidade e decidi que eu não queria aquilo. Né? Eu decidi, comecei muito nova, muito jovem, cheguei a cargos altos muito nova, com uma responsabilidade muito grande, decidi que eu não queria aquilo. Mas eu acho, inclusive, importante ter essa experiência. O que a universidade não pode é não oferecer a diversidade. Né? Então, eu só queria fazer esse adendo. Assim, eu sou realmente da comunicação comunitária, é uma coisa que você não para. E tem um detalhe também, o pessoal de comunicação comunitária faz, né? E não precisa, não é escravo do dinheiro, não é. Agora, com essa questão das novas tecnologias, não é escravo do dinheiro. Ele vai fazer a campanha, vai fazer o evento, não vai deixar de fazer porque não tem a grana. Não é o grande decisor. Mas só para reforçar, né, essa tua colocação, a questão é a oportunidade, a universidade dar novas perspectivas. E só isso, mas enfim. Eu acho importante. Não, eu queria falar, eram 2 coisas. Entre a mídia radical, que você colocou, e empreendedores da mídia comunitária, né? Que uma vez a gente pensou
em fazer um seminário que se chama exatamente isso, Empreendedores de Mídia Comunitária. Claro que não saiu com esse nome porque começou a se discutir que isso era um antagonismo. Como a pessoa podia ser empreendedora de uma coisa comunitária que jamais ia dar futuro algum e tal, que o empreendedorismo estava mais ligado à questão do capital e tal, e, na verdade, não é. Né? A gente tem inúmeros casos dentro da universidade que demonstram que isso é possível. Então, assim, seria muito bom que a gente desse continuidade. Esse foi um projeto que parou, mas quando você falou agora... empreendedorismo... porque pode ser o empreendedorismo comunitário, né? É interessante pensar nisso. Mas, em relação à mídia radical, pois é, o que acontece? Quando eu também, né, comecei a discutir os temas, o que seria mídia comunitária, mídia revolucionária, mídia alternativa, mídia local, mídia de rua, enfim, né, tem milhões de... Até mídia sem mídia, né, porque também tem isso, tem um movimento que se nega a entrar nos canais oficiais aí de TV pública, porque creem que não, que tem que continuar na rua. Como os artistas de rua, né? Que, não, a gente canta na rua, vamos levar para um programa de televisão. Não, nós somos de rua, artista de rua. Quem entender que nós somos artistas de rua é da rua. Então, não tire da rua, né? Não leve para o teatro e tal. Então, assim, esse movimento da mídia radical é exatamente o contrário da mídia radical, porque o que é radical é essa mídia fechada. Essa é radical. Ela é... A outra é praticamente aberta. Quer dizer, o que ele chama de mídia radical é a mídia mais aberta, que tem mais possibilidades. Mídia radical é a mídia que é feita num microcosmos para todo mundo e apenas com o pensamento desse território ali tão pequeno, e para divulgar para todo mundo. Então, assim, se você pensar, o que é radical? Radical é esse fechamento aqui. Tá? O outro seria a mídia mais aberta possível. Entendeu? Então, acho assim, já é ótimo por natureza. E eu queria lembrar também, que você falou, seria o fenômeno da cauda longa, que aí eu acho que é mais na área da publicidade, que mostra exatamente isso. Você não precisa fazer best-seller. Entendeu? Você não precisa fazer horário nobre, você não precisa fazer o máximo. Você pode fazer uma coisa pequenininha que aquilo vai ter, ainda mais, né, na dimensão que a gente tem aí de público, aquilo vai ter um retorno. Né? Então, eu acho que é por aí. Eu não penso também nessa coisa de a gente vai formar só para o mercado. As pessoas têm que trabalhar na TV Globo, têm que trabalhar nas grandes empresas. Pode ser, mas se não for, não se mate, tem saída. Na verdade, eu vou te responder porque você, digamos, dirigiu a mim uma questão, mas eu não li esses livros, me interessa conhecer. Se você puder depois me passar a indicação, eu te agradeço. Mas você me fez pensar, quando você falou mencionando a Patrícia, na troca não mercantil ou qualquer coisa assim, economia de não mercado viabilizada pela mediação dessas redes e tal. Isso me fez pensar num autor que, em parte, eu gosto muito, que é o Robert Kurz, um sociólogo alemão contemporâneo, um marxista heterodoxo, altamente heterodoxo, mas muito interessante sobre alguns aspectos, que vai dizer mais ou menos o seguinte, isso me faz pensar o raciocínio dele. Ele vai lembrar que antes, fazendo uma análise macro-histórica, antes da Revolução Francesa, antes da burguesia enquanto classe econômica tomar o poder político, você teve séculos de história gradual, de uma transformação gradual das relações de produção, da cultura, etc., que vai vir, sei lá, do século XIII, talvez, até o século XVIII. E que não foi de uma hora para outra que houve uma revolução industrial e a Idade Média acabou e entramos no capitalismo. E, da mesma maneira, ele está dizendo, e a experiência histórica recente demonstra isso, se é que uma perspectiva socialista é concebível realisticamente, ela certamente não aconteceria de um dia para outro. E as tentativas, em grande parte fracassadas do século XX, demonstram isso. Enfim, e que para que talvez ela venha acontecer, entre outras coisas, há que se desenvolver no seio da sociedade capitalista contemporânea o que o Kurz denomina de formas embrionárias.
de novas formas embrionárias econômicas, formas embrionárias comunicativas, culturais, etc. E talvez eu situaria o que você falou, que eu não conheço bem, mas dentro dessa ideia de uma forma embrionária. Por outro lado, eu tenho um certo cuidado, eu tenho um certo pessimismo, talvez, com a ideia de alternativas viáveis que sejam não hegemônicas e não contra-hegemônicas, que estejam fora. Eu acho que não existe fora do mercado. O capital é totalmente totalizante atualmente. Existem brechas dentro, existem movimentos para fora, existem movimentos talvez que minem, mas eu não vejo mais um fora, eu acho que esse fora não existe mais. E se não houver essa perspectiva, digamos, estratégica, creio que qualquer tentativa vai dar com os burros na água, como o socialismo utópico do século XIX, ou em Fourier, com as comunidades, os falastérios, que tentavam criar unidades fora do mercado, fazendas comunitárias e tal, onde o socialismo seria implementado, e isso não durou uma geração. Então, eu quero dizer que eu não recuso e nem tenho antipatia por essas iniciativas, muito pelo contrário. Só que eu acho que a gente tem que pensar nos seus limites de ação e na sua articulação com projetos estratégicos mais, digamos assim, de fôlego. Eu não sou um pessimista. Porque aí você, só para complementar, quer dizer, eu concordo em parte com o que ele diz, mas ainda bem que a gente está em outro século, Marco, porque aí eu sou mais otimista um pouco. Mas eu me lembro, na década de 80, eu editava o jornal da FAMERJ, da Federação das Associações de Moradores do Estado do Rio de Janeiro. Esse jornal chegou a ter 150 mil exemplares distribuídos pelas associações de moradores, cada um de mão em mão. De que esse jornal vivia? Das contribuições das associações e de pequenos anúncios, né, locais. Agora, claro, isso aí era uma publicidade que, a princípio, não causaria nenhum prejuízo em ninguém. Pois não é que o jornal O Globo lançou o Jornal de Bairros, começou a pegar esses mesmos anúncios que o Jornal da FAMERJ pegava e, em pouquíssimo tempo, o Jornal de Bairro cobria todos os bairros do Estado e o Jornal da FAMERJ acabou. Hoje ele ainda foi retomado e tal, mas não é mais aquele jornal de 150 mil exemplares que todo mundo lia e tal, né? Então, só para colocar que, em algum momento, essa mídia está atrapalhando o grande capital, porque ele não quer deixar nem a migalha para o outro. É verdade. Entendeu? Porque, se você pensar bem, quanto era cada anúnciozinho daquele? Quer dizer, hoje é R$50, o que hoje seria, talvez, R$50, mas tinha uns menorzinhos que era até menos. Tinha uns também que ninguém pagava, mas, enfim, por que, né, uma empresa tão grande já está interessada nisso? Né? Então, é bom pensar. E outro exemplo por exemplo, quando surgiram as TVs locais nos Estados Unidos, o movimento foi tão forte que a Warner começou a comprar ações dessas pequenas empresas. Em pouco tempo, ela tinha mais de 50% em cada uma dessas. Para quê? Quer dizer, atrapalhava tanto assim só para tirar do caminho. Então, em algum momento, a gente está atrapalhando. Só uma pergunta. Só uma pergunta agora tem que falar também. Não, é rápido. Para você, inclusive, a pergunta. Se não é brecha para fora e é brecha para dentro, não é brecha. É brecha de dentro para fora, que eu disse. Então tem um para fora. Sim, mas deixa eu esclarecer, então, as duas coisas. Eu acho que não existe um fora do capital de onde a gente estejamos falando. Estamos falando de dentro, mas a gente pode tentar criar caminhos para fora, é nesse sentido. Tudo bem, mas eu não estou me opondo a nenhum de vocês, de jeito nenhum, senão eu não estava aqui. Mas esses exemplos que você citou demonstram exatamente isso. Estava incomodando tanto que a força maior se apropriou. Assim como no caso do Napster, por exemplo, que incomodou. Isso eu não sou adorniano, eu não acho que o capital é eterno, infalível e não há saída.
Eu só acho que a saída é bastante difícil e a gente tem que mensurar o alcance das ações, articulá-las e tal, e pensar nisso. Aí que começa o trabalho, é isso que eu quero dizer. Oi, então acho que tem uma coisa no Benkler, né, no Johan Benkler, que é um pouco da linha da crítica que o Marco falou, não conhecendo diretamente o trabalho, mas, né, assim, passando, nem tangenciando, ele foi nas questões mesmo, assim, de vender uma novidade, ou uma alternativa, ou uma transposição, vender como transposição uma coisa que reproduz uma lógica de dentro, sem se ter em mente o que é uma brecha possível ou a implosão do sistema. Hoje se fala em economia solidária fora da rede, não precisa ter a rede, a tecnologia, enfim, a dimensão da economia solidária, das redes de troca no Peru, né? Tem vários exemplos. Enfim, essa é uma dimensão lógica. Hoje você tem projeto de cerveja de código livre, né? Então, assim, essa dimensão ela é muito interessante na medida, no mínimo, pela questão de fazer refletir outros modos de produção. Isso é muito legal. Agora, a dimensão do superar a lógica atual de mercado é um pouco mais além, porque demanda uma dimensão de compreender uma superação do sistema, ou na linha do... Acho que eu gostei desse desenho, assim, a implosão do sistema. Na medida em que estamos dentro, a brecha tem que sair de dentro para fora, né? Downing. Vou falar o Gabriel Kaplun, é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, né, desses encontros de comunicação comunitária, dos várias conversas, assuntos em comum. O John Downing, eu tive a oportunidade de conhecer ele em 2004, no encontro em Porto Alegre, também da MCA, mas antes da Nuestros Medios, né, que é uma organização de acadêmicos e pesquisadores que trabalham nesse campo de comunicação comunitária e política de comunicação. Estou dando esse preâmbulo assim, para dizer que o Downing é da mesma linhagem do nosso querido Kaplun, que agora, né, todos têm a oportunidade de conhecer. É um cara extremamente doce, generoso, faz um trabalho extremamente competente. E eu acho que essa leitura de mídia radical que a gente fez aqui no Brasil foi um pouco apressada na linha do que ele se propôs a fazer em relação ao que ele viu nos Estados Unidos. Né? Assim, a minha relação com o trabalho, ele foi traduzido aqui em 2005 e eu estava fechando em 2004 o doutorado. E, bom, eu vou contar essa história, a Cecília, minha amiga querida, mas ela falou assim, olha, o Downing não traz nenhuma novidade ao que a gente já sabe sobre comunidade alternativa e popular. Sobre comunicação comunitária, comunicação alternativa e comunicação popular. E aí, bom, a minha leitura do que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo e do que eu li no livro é que tem uma dimensão de roots e de grassroots no que ele fala de radical, né, em relação à raiz, em relação a estar na comunidade, né, que se assemelha mais até uma outra dimensão, que é da folk comunicação, mas que nos Estados Unidos, como tem uma dimensão diferente de acesso público e de apropriação pelos meios a partir de uma lógica da própria legislação lá, que é diferenciada da nossa latino-americana, existe características diferentes disso, do que é roots e do que aqui não é exatamente popular, mas tem muitas aproximações. Eu acho que essa compreensão de determinadas matrizes que são americanas, que são europeias, para a nossa realidade, a gente buscar essas interfaces é muito interessante. Esse ano foi o ano da gente... quer dizer, isso, assim, a sessão de comunicação comunitária na AIEX, para brasileirar o termo, da Associação de Investigação de Estudos de Comunicação Social, de investigadores de estudos de comunicação social, ela é uma das mais antigas dessa associação, e ela vem trazendo pesquisadores, né, de várias áreas, etc. E a gente sempre tem essa dificuldade de nós, latinos, que temos uma tradição, né, de produção e de reflexão sobre a comunicação comunitária, a gente tem uma dificuldade de estabelecer esses diálogos. Eu acho que isso daí se materializa quando a gente vem num Downing, ou quando a gente vem num Peter Lewis e Arne Hintz, o povo que está hoje
né, na sessão a gente tem essa dificuldade, mas é uma coisa a se construir, assim, trazer esses paradigmas novos. Algunas aportes a la conversación y también alguna pregunta o cuestionamiento. Una, con el término comunitario, que tanto se ha conversado, creo que todavía sigue muy junto con local, comunitario igual local. Creo que no es necesariamente así. Nosotros tuvimos, por ejemplo, en Uruguay una discusión rica con un canal de televisión que la Central de Trabajadores, Central Única de Trabajadores del país, quería instalar y quiere instalar bajo el régimen de televisión comunitaria, y fue una sorpresa para alguna gente porque entendían que comunitario era igual a local. ¿Y qué sentido tiene para una central de trabajadores que agrupa a todos los trabajadores del país, a todos los sindicatos del país, un canal local? No quiere un canal local, quiere un canal con el mayor alcance posible, al menos metropolitano, eso es un poco más de la mitad de la población, y en lo posible con repetidoras para todo el país. Y dijeron, eso no es comunitario. Y le respondimos, eso sí es comunitario, dependiendo de qué definición de comunitario usemos. Se imaginan por dónde va la conversación. Segunda cuestión. En el caso de nuestra universidad, yo dije hoy que tenemos una orientación de comunicación comunitaria. Ahora, después de oírlos, quiero hacer una precisión. En realidad nosotros teníamos una orientación de comunicación educativa que había fundado mi padre en los años 80, y en los años 90, sin que me diera ni la voluntad de mi padre ni tampoco la mía, yo no había intervenido en ese, hubo un cambio de plan de estudios y demás, y se empezó a llamar comunicación comunitaria. Al principio nos sorprendió un poco, y después nos dimos cuenta que no era muy incómodo porque en la etapa anterior hablábamos de comunicación educativa y comunitaria, y que en esta etapa empezamos a hablar de comunicación comunitaria y educativa, y seguimos haciendo las mismas cosas. Hoy se oficializó esa situación, ahora el año pasado, y ahora se llama comunicación educativa y comunitaria, y trata de abarcar ese doble campo y esa articulación. Digo para por lo menos sepan que hay una experiencia que usa ese doble nombre, educativo y comunitario. Acá viene más la pregunta para Patricia, ¿no? Para Patricia. Más que pregunta, duda, cuestionamiento. Yo estoy de acuerdo y me parece bien desarrollar publicidad que permita financiar a los medios comunitarios, si es eso lo que está en tu planteo. Es decir, no me parece mal que sea comercial, creo que eso está bien, justamente es lo que defendimos en Uruguay, que se puedan financiar con publicidad. Y me parece que si apunta en esa dirección es correcto. De hecho, sin fines de lucro no debe ser equivalente a con fines de pérdida. Y eso tiene que estar claro, ¿no? Hay que asegurar la sustentabilidad. Y si no, termina pasando como aquella institución que tenía un cartel que decía, cartaz que decía, esta es una institución sin fines de lucro. No era esa nuestra intención, pero así nos salieron las cosas, ¿no? Que no sea esa la idea de lo que pase. Pero me parece que, si te entendí bien, lo que no está planteado ahí es todo otro campo, que es eso que en publicidad se ha llamado la publicidad de bien público, que creo que no tiene teoría intermedia crítica suficiente. Y creo que eso es lo otro que hay que desarrollar. Porque ahí en general se termina apelando a las herramientas funcionalistas que no es que me gusten o no me gusten, no es una discusión ética, simplemente creo que no funcionan. No eran tan funcionalistas, casualmente. Directamente no funcionan. El ejemplo del SIDA que yo ponía hoy es de esos típicos, y hay muchos otros de estos. Ahí hay una tradición en el campo de la comunicación popular, comunitaria, alternativa, radical, y todos los nombres que ustedes quieran poner, que es la de organizar campañas. Eso siempre existió. El asunto es que me parece que desde la publicidad no ha habido un link suficiente con esto, y cuando los publicitarios se meten en ese terreno tienen muchas dificultades para pensar cómo se hace publicidad cuando no hay nada que vender. Este es el problema que no saben resolver en general. Porque creen, en general, que sí hay algo que vender. La metáfora del comercio
se traslada también a este campo y entonces pretenden, y lo dicen con este lenguaje, que la gente compre una idea, compre un nuevo hábito, compre, y no se puede comprar. Las ideas no se compran y se venden. Y es lo que no termina de funcionar ahí, y me parece que ahí falta un retrabajar la teoría, etc. Entonces, yo esperaría, por lo menos de Patricia y de otros, que si están desarrollando alternativas teóricas y prácticas en el campo publicitario, se preocupen de esta cuestión también. Porque la otra, me parece, yo comparto, no tengo ninguna discrepancia, me pareció bien, todo bien. Pero creo que es insuficiente para repensar el campo desde ese lugar. Y voy a lo último. Creo que deberíamos hacer todos un esfuerzo, y creo que esto que están haciendo ustedes hoy es un esfuerzo para pensar la pesquisa. Es un seminario sobre la pesquisa, la investigación, está bien. Es un seminario para eso. Pero me parece que también hay otra conversación permanente, que es repensar el campo profesional. Van muy juntos, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace uno? Uno está investigando, tratando de crear conocimiento, que a veces lo que hace es dar cuenta de lo que hay, de lo que pasa. Ese fue más el panel anterior, ¿sí? ¿Qué está sucediendo? Eso es lo que la pesquisa dice. Pero hay otras, como la que tú estás intentando, que tratan de mostrar lo que podría haber, no lo que hay, lo que podría desarrollarse, la potencia que podrían tener otras cosas. En general, termina siendo investigación-acción, porque para saber lo que puede haber, no basta solo con imaginarlo, también hay que experimentarlo, hay que probarlo. Si eso hacemos, y creo que eso están intentando ustedes hacer, estamos ayudando a una tarea que es central de las universidades, al menos de las universidades críticas, que es cambiar el campo profesional. Cuando yo decía hoy que hay que formar profesionales, después en el almuerzo alguien me dijo, bueno, pero eso es gente para la Globo, ¿no? Como dirías tú. Incluso para la Globo, para alguna Globo que alguna vez tendremos, yo quiero empezar a formar hoy a los profesionales que harán una Globo diferente y también a los que pueden hacer otra comunicación de otros modos. Y en este sentido, y con esto termino, creo que sigue siendo importante la teoría más básica de todas. En ese sentido, yo creo que volver a discutir no comunicación comunitaria, educativa, radical, sino comunicación, solo comunicación, sigue siendo necesario. ¿A qué voy? Me parece que nuestra profesión, nuestros profesionales además, se construyeron sobre una idea de comunicación que es problemática, que asimila comunicación con medios, básicamente. Incluso la IANSIER tiene hasta en su nombre tiene ese problema. Es estudios de medios, ¿no? Media and Communication. Y communication, ¿qué es? Sí, pero son los medios. Parece que nuestro campo se estructuró en torno a los medios. ¿Sí? Sí. Cuando si el campo se estructuró de esa manera, creo que ahí también tenemos un problema para pensar el propio campo profesional. Por ejemplo, yo construí y uso una definición de comunicación que es la siguiente. Comunicación, para mí, es producción de vínculos y sentidos. Esa es la definición que yo uso, ¿sí? Yo creo que el trabajo sobre la producción de sentidos, que tiene mucho que ver con los mensajes y los medios, tiene mucha tradición en nuestro campo. Pero el trabajo sobre la producción de vínculos, no. Mucho menos. Mucho menos, sobre todo en el campo profesional. Es difícil pedirle, y ahí voy de vuelta a lo tuyo, a un profesional de la comunicación que imagine comunicación sin medios. Que imagine una campaña donde lo que está pasando es, que, por ejemplo, que el vecino habla con otro vecino, que la gente se reúne y discute, y eso es parte de una campaña. Porque no imagino una campaña sin medios, ¿sí? Me parece que ahí hay una zona de reconstrucción del campo profesional nuestro que empieza a tener puntos de contacto con los psicólogos, con los trabajadores sociales y con otros profesionales, pero que igual sigue teniendo, además, una fortaleza en la comprensión y el manejo de los medios. Creo que esa es una posibilidad de reconstrucción del campo profesional que hoy hay que explorar mucho más.
entre otras cosas porque ese profesional hace falta y no lo estamos formando nosotros. ¿Qué quiero decir? Es muy frecuente que un profesional de la comunicación, frente a un problema de comunicación, lo único que sepa decir es un medio que hay que hacer, y además es lo único que le pidan, porque es lo que se espera de nuestro campo. Y uno comprueba que muchos problemas de comunicación no se pueden resolver con medios. No hay modo de resolverlo con medios, o al menos no hay modo de resolverlos solamente con medios, apenas con medios. Y ese profesional todavía falta, y ese profesional se puede formar o no, según qué entendamos por comunicación, porque si comunicación es solo producción de medios y mensajes, y ligado al sentido, pero no es también la construcción de vínculos, creo que ahí tenemos un problema con la definición misma del campo profesional. Queda la pergunta para Patrícia, desafio. Não haverá que construir mais por aí? Eu vou pedir, então, como a gente já está meio adiantado, quem mais tiver alguma pergunta a fazer, já faz, aí a mesa se articula e anotando as questões. Quando eu fiz a provocação da educomunicação, é porque eu participei do projeto de criação do curso de educomunicação da USP. E acompanho o de Campina Grande e atualmente o de Florianópolis. Nós cansamos de brigar, Adilson, por uma disciplina de comunicação alternativa comunitária nos programas de comunicação. Então, quando pensamos em educomunicação, pensamos uma formação de um educomunicador que entendesse a comunicação de uma outra forma, que não fosse a partir dos meios. Comunicação, para mim, é relação, né? E aí a gente tem uma conversa aí com o Gabriel. E este profissional não seria mais formado no curso de comunicação, nem de educação. Então, a graduação de educomunicação não formaria o comunicador para os meios, nem para a comunidade, com a comunidade, mediando a comunidade. É uma outra formação. E o projeto da graduação de educomunicação é audacioso. Eu achei que nunca a gente chegaria a aprovar o programa. Nós aprovamos numa universidade que é ultra super conservadora. É uma graduação com vestibular para 2011. Campina Grande já está com uma turma. E é para formar esse outro profissional, aonde nós não formaríamos um educador da comunicação, mas alguém que vai trabalhar a comunicação de uma outra perspectiva, não só para formar esse profissional para os meios, gestor, educador, comunicador, gestor. E isso num diálogo com outros lugares. Acabo de saber que Lisboa criou um programa de pós-graduação em Media Literacy, fazendo uma discussão com a educomunicação, porque não tem um problema aí do nome, do termo que carrega a educação. No Brasil, tem os grupos que defendem o seguinte: não pode ser educomunicação, tem que mídia educação, por uma questão de campo. E nós defendemos que mídia educação vai formar esse comunicador para os meios. E aí o programa, o curso está discutindo essa comunicação e o que nós entendemos por comunicação. Então, primeiro, boa noite, né? Meu nome é André, eu sou estudante de comunicação social aqui da UF. E aí eu queria pontuar algumas coisinhas assim para a gente, para ver contribuir com o debate também, ter uma ideia do que vocês estão pensando sobre. Eu acho assim, depois do que foi exposto hoje, acho que a gente fica com uma noção clara assim do quão importante a comunicação comunitária, processo emancipatório mesmo de qualquer sociedade. Então, eu acho que também fica claro, e aí eu acho que a fala do Marcos vai muito nesse sentido, do como o modelo social que a gente tem hoje, né, e principalmente o modelo econômico, ele age tipo numa contracorrente do que a gente entende como a comunicação como meio justamente de libertário e tudo mais. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre assim, a gente tem uma reestruturação no mundo do trabalho, né, e aí vem com a Revolução Industrial e tudo mais, a gente tem uma mudança muito clara no trabalho, e isso afeta diretamente as diretrizes curriculares dos nossos cursos, né? Eu milito hoje na Executiva Nacional do Estudante de Comunicação Social, a ENECOS, alguns de vocês conhecem, o Adilson, inclusive, já fez parte, e hoje a gente debate muito a questão das diretrizes curriculares linkado com a questão da reestruturação do mundo do trabalho, assim. Então, e aí o debate da comunicação também a gente faz com alguma cautela,
Porque na hora que a gente pensa na criação de cursos, né, de educomunicação e tudo mais, com essa perspectiva diferenciada, a gente tem na USP, por exemplo, os cursos de jornalismo e de publicidade já foram desmembrados, hoje estão bem desvinculados da comunicação. É um processo que a gente está passando aqui na UF e são cursos que cada vez atendem mais um propósito que não é social. Então, a gente ter esse cuidado assim, de debater comunicação, mas não perder o horizonte de que, numa universidade pública, principalmente, né, a gente tem que ter o jornalismo e publicidade sem perder esse horizonte, né, o horizonte de que ter que dar uma resposta à sociedade. Né. Então, assim, aqui na UF, a gente teve, né, um processo de desmembramento da comunicação social. Se eu não me engano, em 2006, o cinema sai da comunicação social. A gente tem já a proposta de novas diretrizes curriculares do jornalismo, né, que é o NDJ, que já está em tramitação e tudo mais. A Anecos hoje se mobiliza e tenta puxar um abaixo-assinado para, pelo menos, que se faça um debate mais democrático, a gente consiga redebater a questão da diretriz curricular, né, que, como a gente sabe, foi montado com uma comissão de notáveis, né, apenas 10 pessoas, mas tiveram algumas audiências públicas, mas foram pontuais e não teve uma participação muito democrática. E assim, eu queria ter uma noção de vocês, assim, em especial assim, para os professores aqui da UF. Como é que vocês avaliam esse processo, assim, né, que a gente tem essa desmemoração, e quando a gente tira, né, o cinema da comunicação, o jornalismo que já deve estar saindo, comissão de relações públicas, né, a gente não tem relações públicas, a comissão de notáveis já foi montada no primeiro semestre desse ano, e publicidade, provavelmente, né, seguindo a lógica, não é muito difícil de compreender, deve estar saindo em breve também. E quando sai, a gente tem cursos, né, que apontam para uma formação muito mais técnica, e aí a gente precisa ver onde é que a gente está mexendo, né, porque, na realidade, debates como esse de comunicação comunitária, que hoje já estão muito afastados do nosso currículo, do debate mesmo, da vivência que a gente tem dentro da academia, tende a diminuir, se não sumir, nos próximos anos. Né? Então, eu queria ter uma ideia de vocês, como é que vocês estão enxergando esse processo de reforma das diretrizes curriculares, e, em especial, para o Marcos, assim, se, de fato, esse debate de comunicação contra-hegemônica ou não hegemônica, como foi um conceito, pelo menos para mim, novo hoje, de que fato ele pode servir como uma ferramenta real de transformação social dentro do modelo social que está dado, assim, e aí fazer o debate econômico debate até meio marxista mesmo que você fez, assim. De fato, assim, como é que a gente tem que fazer, o quão é importante a gente fazer esse debate, mas numa perspectiva estratégica mais ampla, assim, de transformação social, senão, pelo menos para mim, parece que não faz muito sentido. Eu quero começar fazendo um link. Você, de certa maneira, disse o que eu ia comentar sobre a participação do Kaplun, que é o seguinte: bacana essa outra concepção do que seria comunicação, interessante, evidente, válida, mas quando a gente está falando na formação profissional, ainda estamos lidando com formação de jornalistas e publicitários. Então, eu vejo dois caminhos possíveis, dois caminhos legítimos possíveis. Permanecendo ou não o jornalismo e a publicidade dentro desse guarda-chuva epistemológico que se chama comunicação, esse tipo de reflexão pode ser incorporado. Quer dizer, eu já dei aula numa faculdade que, numa mudança de grade, tiraram a comunicação comunitária, mas puseram o jornalismo comunitário, para ser mais específico. E depois tiraram o jornalismo comunitário e puseram alguma coisa que ligava jornalismo e... Não. E interesse público. Quer dizer, era uma coisa um pouco mais abrangente, que envolvia as mídias comunitárias, mas envolvia... Oi? Talvez, eu não me lembro bem do nome, mas de qualquer maneira eram pequenas variações do mesmo tema, entendeu? Então eu acho que essa discussão mais ampla em torno se o jornalismo e a publicidade devem ficar dentro da comunicação ou devem se tornar independentes, eu te confesso que eu ainda não tenho opinião definida, porque eu já ouvi argumentos interessantes de ambas as partes. Agora, seja como for, não é essa a questão mais importante para mim, pelo menos no que diz respeito ao que parece te interessar. Eu acho que essas questões, digamos assim, de cunho mais social, principalmente numa universidade pública, tem que estar presente em qualquer lugar. Chama de comunicação, chama de jornalismo, chama do que você quiser. Entendeu? E eu acho que a luta deveria ser nesse sentido. O resto, eu não sei se uma separação, digamos, do jornalismo e da comunicação tornaria necessariamente o curso de jornalismo mais técnico. Não. Você poder... Bom, não, aí eu já não sei, inclusive eu estou chegando agora e, pelo visto, você conhece a grade, a evolução da grade melhor do que eu. Eu vou me atualizar para poder... Né? Mas, em princípio, eu acho que não seria necessariamente um problema.
né, você talvez se afastasse de algumas discussões, mas você traria outras. Mas, enfim, não é uma posição definitiva. Realmente, eu só acho que, seja como for, a gente não pode perder de vista essas questões. E quanto à questão que você me dirigiu, eu não tenho a menor dúvida sobre isso, mas eu acho que é mais ou menos o que eu já disse. Ou você articula o debate em torno da democratização da comunicação com um debate mais amplo. E eu vou insistir aqui em relação à possibilidade da construção de uma sociedade socialista, ou se a gente não quiser bater de frente, quiser agregar mais forças em nome da cidadania ampliada, ou a gente faz essas articulações, ou a gente está resolvendo problemas pontuais, legítimos aqui e ali, mas não está indo além disso, na minha opinião. É isso? Então, beleza. Eu vou começar por você, só confirmando aqui o que o Marcos... Eu estou totalmente de acordo. Inclusive, a gente abriu o semestre falando disso, na nossa turma, né? A gente tem aula no curso de Publicidade de Planejamento de Campanha. Então, de cara, uma das primeiras colocações que eu faço, até porque teve um semestre que eu entrei em sala, e falei, eu elogiei alguma coisa da comunicação comunitária, e a turma reagiu, falou, não vem com esse negócio de comunitário, não, de... Como é que é? De democratização. Eu falei, o quê? Rebobina a fita. Vocês acham, literalmente, vocês estão estudando numa universidade que ninguém está pagando nada. Vocês acham que vocês têm que dar um retorno. Vocês acham que a universidade é gratuita e você acha que vocês estão aqui fazendo o quê? Então, a gente já mudou o eixo da conversa logo no primeiro dia. Né? Eu sou totalmente... não, e ainda mais na aula de publicidade. Ou você situa e relembra de que lugar ele está falando, ou está falando no lugar errado, né? Mesmo na aula de publicidade. Então, assim, eu sou totalmente a favor, acho que a discussão é mais ampla. E acredito também, pela postura dos professores, nas reuniões que a gente teve, existe uma abertura e uma boa vontade, né, dos professores em relação a essas questões. Ninguém está ali dono da razão e dono da verdade. As pessoas estão querendo essa troca efetiva porque o benefício é para todos. Isso é em prol do bem comum, de fato. Então, a discussão é mais ampla, mas ela tem que começar. Né? Ela precisa de um ponto de partida. E aí eu já emendo na segunda colocação. Eu tive muita dificuldade na época do mestrado, então, no doutorado eu já estava mais tranquila um pouco, mas no mestrado tive muita dificuldade de diferenciar. Eu fiz uma entrevista, diferenciar publicidade de propaganda. No Brasil, o Brasil é um dos únicos países em que publicidade e propaganda têm o mesmo... Elas são tratadas da mesma forma. Né? Então, tem um artigo da Neuza De Martini, ela diz, publicidade é o quê? É uma coisa assim, ela é uma professora da PUC do Rio Grande do Sul, se não me engano, e ela tem um artigo em que ela diferencia os dois conceitos. E tem uma hora que ela fala que é um artigo muito divertido assim, e muito esclarecedor, do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista semântico, qual a diferença entre a propaganda e a publicidade. A publicidade ela tem o caráter comercial, e a propaganda, o caráter ideológico. Ela até faz uma brincadeira no decorrer do texto, que é assim, haveria sentido um curso se chamar Medicina e Medicina? Jornalismo e Jornalismo? Economia e Economia? Não haveria sentido ser publicidade e propaganda se ambas não tivessem sentidos e significados diferentes. Então, ela diferencia, ela faz essa abertura. E, a partir daí, eu trabalhei realmente a publicidade comunitária, que ainda está no começo. Né? Eu fiz esse trabalho há 10 anos atrás, parei, fui trabalhar com os telecentros comunitários, parei, eu acho que é uma hora de eu retomar as duas pesquisas numa só. Se tem uma teoria forte, fundamentando, não há. Não há, inclusive, para a própria publicidade. Se a gente pega os livros que foram publicados, livros de profissionais de mercado, que são a base dos cursos de publicidade, eu já li todos. Não tem base teórica ali. Eles dizem a mesma coisa e são livros extremamente técnicos, com pouca reflexão. O Armando Santana ainda dá uma escapadela, porque ele ainda se apoia um pouco na história. Mas, no campo da comunicação, ainda é muito pobre mesmo.
Em relação a não hegemônico, não é conceito, não. Ainda não existe isso. Eu estou falando, a gente está pesquisando, eu estou tentando, é uma tentativa, uma pesquisa. E para construir um conceito, eu nem tenho essa pretensão ainda, né? Mas assim, é um caminho teórico que precisa ser trabalhado, mas separando, né, a publicidade da propaganda com sentidos diferentes. Levando em consideração que a publicidade tem um caráter comercial, por que esse caráter comercial tem que ser possuído pelas grandes empresas? Essa é a minha questão. Porque é muito difícil. Uma época eu fiz uma pesquisa, fui no Morro Santa Marta, fiz minha tese de doutorado com uma pesquisa muito grande lá e em outra cidade digital, fui em loco fazer meus levantamentos. E uma vez eu falei com um dos moradores, que me ajudou muito no Santa Marta, eu passei a frequentar assiduamente para poder trabalhar bem o meu objeto. E, na época, eu acabei ficando amiga de todo mundo, e uma vez eu falei, poxa, por que a academia não aceita essa questão da publicidade comunitária? Ela é muito resistente. E aí um deles me disse assim, pede para o seu colega acadêmico passar um mês comigo aqui, à míngua, e depois a gente conversa. Então, eu me senti ridícula de ter falado nisso. Quer dizer, um morador extremamente politizado, articulado, sabe o que quer. E o que ele quer? Ele quer ter o direito. Eu não estou nem de longe perto do que o Canclini diz, hein? Estou fora. Mas não é isso. Não é o consumidor... Não estou dizendo isso. Estou dizendo que ele quer ter o direito de poder escolher o que ele quer. E o que ele quer ali é que o jornal dele não feche, porque fechou. É que a rádio dele continue. E que ele não precise das grandes empresas para isso. Outra coisa, renda é diferente de lucro. Renda é diferente de lucro. Por que o jornalista que trabalha num jornal comunitário tem que ganhar mal? O cara ganha mal, ele não compra um livro, ele não lê, ele não se informa, ele não viaja, ele não pesquisa. Tem que ganhar bem, tem que ser tecnicamente aprimorado, sem perder a questão crítica. É difícil e é uma luta, mas eu ainda acredito. Eu me lembrei, enquanto o Caprum estava falando, de um artigo do Marcos Palácio, da UFBA, que ele escreveu em 1990, que ele falava 7 teses equivocadas sobre comunidade e comunicação comunitária, em que uma das teses era exatamente pensar que comunidade é um bairro, é todo mundo junto e tal. E aí, quando você estava falando, eu me lembrei exatamente desse artigo, né? Que realmente não é. A comunidade é uma coisa muito mais ampla. Talvez o termo que se usa de comunitário seja o termo errado, porque leva as pessoas a pensarem no local, né? Por isso que eu acho que deve se pesquisar que outro termo usar. Bom, em relação à graduação em educomunicação, as divisões de cursos e tal, eu costumo pensar que essa coisa especializada deveria ficar mais para uma pós-graduação profissionalizante, uma outra coisa. Eu acho que existem 2 tipos de aprendizado, né? O americano, que é o trainee, que você treina para uma função no mercado, né? E o alemão, que é o Bildung. Bildung é edifício, é construção, né? Então, é aquela coisa que você aprende, não sabe quando vai usar, não sabe para que está aprendendo, mas aquilo vai começar a colocar uma pedrinha em cima da outra dentro dessa sua construção, desse seu Bildung. E eu gosto mais da última. Eu acho que o trainee, assim... Então, eu vejo essa coisa essa especialização, significa assim, bom, agora você vai ter só jornalismo, você tem só publicidade, significa que você não vai estudar mais nada de comunicação, mais nada crítico, você vai ser treinado para o mercado. Então, eu realmente não gosto muito. E eu tenho, assim, uma crítica a essa graduação em educomunicação, por esse lado também. Eu fico me imaginando assim, será que é isso? Quer dizer, são novos profissionais para um novo mercado, mas onde se pensar isso? Né? Assim, era uma pergunta até porque você participou dessa criação, né? Onde pensar isso? Pensar nas ciências sociais, pensar isso só de uma maneira prática, né? Porque está surgindo a necessidade de um novo profissional, quer dizer, com ou sem meios, não importa, entendeu? Eu fico me perguntando,
por quê? Quer dizer, aí eu me reporto a Paulo Freire, com a educação não formal. Eu acho que a coisa já é tão mais antiga e tão mais necessária que teria que abranger uma área maior do que uma graduação específica, entendeu? Não sei, fico com essa ideia. Bom, duas provocações rápidas, uma para o Gabriel e outra para o Andrew. Para o Andrew, não, na verdade, na Patrícia, na sequência, mas respondendo a pergunta do Andrew. A questão comunitária, até essa coisa do que eu estou construindo em relação ao sistema público, né, que você falou um tanto no início, é muito em função dessa dimensão da construção do processo regulatório, né? Assim, pensar comunitária, pelo menos, e aí vem uma questão também, até que ponto eu estou pensando isso daí em função desse cenário do quadro daqui do Brasil, né? Mas pensar o comunitário tende-se a levar ao local, ao restrito, ao de baixa potência, etc. Não vai se pensar... O canal, ao mesmo tempo, você tem um canal comunitário de TV a cabo, que é na dimensão de uma cidade. Eu de São Paulo, o canal comunitário é da cidade de São Paulo. E aí você tem esse tipo enfim, abstração do que é comunitário, mas incide, por exemplo, na legislação de TV a cabo. Mas nós temos uma outra dimensão, que é do artigo 223 da nossa Constituição Federal, que fala da complementaridade entre sistema estatal, privado e público. E o estatal ele é definido, ele é localizável, o privado também, mas o público não é. E aí há uma esquizofrenia bastante particular entre o público estatal, o público não estatal, etc. E aí, na linha e em conjunto com, na mesma sintonia com associações, como a Associação de Rádios Comunitários aqui do Brasil, a gente tem uma perspectiva de reivindicar o público para as pessoas, né? Entendendo a capacidade das pessoas, da sociedade organizada, gerir esses espaços. É claro, no Uruguai, de repente, existe um contexto mais fácil, mais acessível, de se chamar isso de social comunitário. Então, que seja... acho que a questão talvez não seja o de... o público e que seja isso na Latinoamérica, na comunidade europeia, enfim, mas a questão de uma identificação com a configuração da sociedade civil, a configuração de uma vinculação com o Estado, etc. Então, seria isso, talvez, o público, de um lado, num contexto comunitário, no outro, enfim, e buscar o que significa cada um em seu, mas pensando não só a dimensão do que significa a experiência em si, mas sim o processo de regulação dessa experiência, portanto, legitimidade. Bom, a questão das diretrizes curriculares, né, o processo que está acontecendo no Brasil, ele está em duas vias. Uma, que é a de pensar a comunicação não mais como curso, mas como grande área, assim como hoje é a área de ciências sociais aplicadas, dentro da qual está o curso de comunicação. Então, o projeto existe duas propostas ocorrendo paralelamente. Uma que é de pensar a comunicação sendo deslocada de curso para a grande área e sendo composta de cursos de graduação que seriam jornalismo, publicidade, relações públicas, rádio, TV e internet, que é a proposta do MEC, cinema, que seria outra. Oi? Produção editorial viria a ser não mais um curso de graduação, mas um curso de tecnólogo em produção multimídia. É pior ainda. É pior ainda. E, assim, é uma situação que foi construída de cima para baixo, sem se pensar essa dimensão mais complexa, sutil e tão rica da comunicação, que é pensar a formação do comunicador. E aí, assim, não tem meio acadêmico, associação acadêmica, organização social que pense isso, se não é ENECOS, que é a Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação, que traz na sua bandeira, traz no seu deliberações de congresso, a defesa da formação do comunicador social.
E essa é uma discussão que precisa ser feita pelo meio acadêmico, e o meio acadêmico não faz. Precisa ser feita no âmbito do Ministério da Educação, e o Ministério da Educação não faz. Só que aí vem uma questão interessante que volta à nossa mesa aqui, que é uma coisa que acontece, de uma certa forma, com o jornalismo e com a publicidade. Quer dizer, existe uma construção que é muito mais clara em relação ao meio jornalístico do que é a atividade, a prática jornalística, a ética jornalística, o trabalho jornalístico, que não está na lógica do jornalismo real. O que a Patrícia está colocando, na verdade, não é chamar uma outra coisa que não a publicidade, é reivindicar a publicidade tal como ela deveria ser. Então, em verdade, assim, é desconstruir a publicidade que tomada pelo mercado, tomada por essa lógica que está colocada, e falar, bom, olha, a publicidade é essa lógica, dessa natureza, desse barco que a gente está falando, e não de outra coisa. E isso daí que é uma dimensão que a gente precisa, né, trazer para o nosso cotidiano, e por isso, né, mídia cotidiana, muito feliz, mas trazer para o nosso cotidiano na relação com alunos, na relação com professores e na configuração de uma política que permeie os nossos cursos e a formação profissional, que é o objetivo último da universidade. Muito obrigado. Eu queria agradecer aqui a mesa. Queria agradecer também a vocês que ficaram até esse horário e que participaram, contribuíram. Muito obrigado. Espero vê-los todos aqui amanhã novamente com esse entusiasmo. Muito obrigado. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã.